Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem pessoal? Meu nome é Felipe Martins e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como criar um controle de hábitos, produtividade dentro do Notion. Então fica aí, porque o conteúdo de hoje está cheio de fórmulas, cheio de quesitos ali, pontos um pouco avançados, mas como a gente está criando uma série aqui que o objetivo é levar vocês do básico ao avançado, a aula de hoje está repleta de conteúdos avançados, mas eu tenho certeza que vocês vão pegar. Eu tentei anotar todas as fórmulas, vou deixá-las fixadas no comentário. Então, vamos lá, vamos entrar direto no Notion, vamos mostrar o que a gente vai criar hoje. Eu vou mostrar para vocês o que a gente vai criar hoje e assim, de todas as tabelas dentro do meu sistema, tudo aquilo que eu já criei, o que eu mais utilizo para me impulsionar e naquela questão de gamificação que eu venho falando com vocês, é a questão dos daily habits, ou hábitos diários. Então vamos criar um hoje aqui. A gente está na tela do Notion aqui já, então vamos lá. O que a gente vai criar hoje, tá? Eu coloquei aqui todos os campos da nossa tabela de hábitos diários. É uma tabela grande, tá? Então eu vou construir com vocês aqui campo a campo, coluna a coluna, fórmula por fórmula. Eu já deixei tudo anotado aqui pra gente não se perder e ficar mais fácil para todo mundo, se quiser pausar o vídeo, copiar, anotar, é mais simples. Então vou repassar rapidamente aqui por todas as colunas e depois a gente já vai direto lá criar a tabela. Então a gente vai ter um campo que vai ser o dia, então que a gente vai anotar ali segunda, terça, quarta, quinta, depois vocês vão entender a necessidade disso. O número da semana, data, barra de progresso, isso aqui é muito bacana. Ele vai falando o quão você progrediu dentro daquele dia baseado em todos os seus hábitos. Então se você tem 10 hábitos, você completou 8, a sua barra de progresso vai ficar ali em 80%. Esse aqui é um conceito bem bacana de vida que eu aprendi com o Guri Sonhador, é um outro canal de Notion, o cara é muito bom. Lista de hábitos, e aí dentro dessa lista de hábitos, todos os hábitos que nós vamos criar. Depois disso, deixa eu só... uma fórmula, essa fórmula que vai contar quantos hábitos foram completos. Depois é um controle de água e hidratação, é um hábito bem importante e é bacana porque eu crio também uma barra de hidratação, que é essa aqui embaixo. Depois uma soma de hábitos, uma fórmula que vai servir lá na frente para a gente criar os nossos dashboards, os nossos filtros de visualização, que vai indicar se aquele dia específico que nós estamos preenchendo faz parte da semana que eu estou e se faz parte do mês que eu estou, porque vocês vão perceber que à medida que a gente vai colocando coisas dentro desse sistema, a tabela vai enchendo, vai crescendo e é necessário ter um controle para a gente entender em qual dia eu estou, em qual semana, em qual mês. Então serve para isso. Aqui é uma fórmula tipo barra de progresso para hidratação. Aqui a questão do humor é um select que a gente vai colocar como a gente se sente naquele dia. Um controle de sono que vai informar quantas horas eu dormi no dia. E aqui é uma parte gráfica para depois a gente desenhar o nosso painel, né, de visualização dos hábitos. Aqui também a contagem de água, quantos litros de água eu bebi por dia. Experiência, que é uma coluna que nós vamos relacionar com aquela coluna, com aquela tabela de XP, de experiência, que a gente vai ganhando à medida que os hábitos vão sendo completados. E uma coluna de shopping, de compras, né? Que a gente vai lançar no dia, por exemplo, eu quero assistir um filme. Então vai ter lá um item no nosso shopping que será, por exemplo, um filme.
Então você vai lá nessa coluna, marca um filme, ele vai ter um determinado preço e depois esse preço vai ser reduzido da quantidade de ouro que você tem lá no cadastro do nosso player, que é uma outra aula. A gente vai chegar lá, tá? Eu peço calma, paciência, que a gente está construindo um sistema bem completo. Depois de algumas aulas eu vou trazer um resumo para ficar claro para todos, tá? Então eu vou desenhar o nosso... Dito isso, já apresentei aqui todas as tabelas do nosso sistema. Vamos agora criar o nosso banco de dados, onde todas essas informações vão ser inseridas. Então, vamos aqui, adicionar página. E a gente vai colocar o nome dessa página. Antes de colocar o nome, eu gosto de sempre vir nessa configuração aqui, para a página ficar maior. E vamos colocar hábitos diários. Vamos colocar um ícone aqui. Sword. Eu gosto de colocar essa espada. Pronto. O que nós vamos criar? Um database. Então, só digitar database inline, ele já vai criar o nosso banco de dados. Hábitos diários, o mesmo nome de cima. Aí a gente clica aqui nesses 3 pontinhos e visualizar a database, ele abre. A gente consegue vir aqui e selecionar o mesmo ícone lá de cima e as tabelas ficam exatamente iguais. A identificação, quando você clica aqui do lado, esse banco de dados está dentro dessa página. Então, vamos lá para o nosso rascunho da aula. Nosso rascunho da aula aqui que nós falamos que seria o primeiro campo, dia. Então, vamos aqui. Dia. Criado. Pronto. Nada mais que isso. Vamos para o próximo. Número da semana. Vamos criar aqui. Já tem uma coluna criada. Número da semana. Essa coluna vai ser uma relação. Nós vamos relacionar com outro banco de dados, que ele vai ser criado em um outro momento, em uma outra aula. Eu vou explicar por que eu quero o número da semana. Basicamente, é para criarmos um dashboard de acompanhamento semanal. Então eu quero visualizar a minha semana. Por exemplo, semana 22, está lá no mês de, sei lá, abril. Na semana 22, que seria mais ou menos, exemplo, né? Do dia 7 ao dia 14 de abril, como foi a minha execução dos hábitos. Então eu consigo visualizar por semana, dentro de um mês, dentro de um trimestre. É bem bacana. Nesse momento, a gente não vai relacionar. Vamos deixar aqui apenas como texto. E só vamos colocar aqui a gente vai colocar aqui um ponto de interrogação. E atrás, ó, ponto de interrogação. Só para lembrarmos que essa coluna precisa ser editada em um outro momento, ok? Vamos para a próxima. Data. E aqui vamos colocar exatamente o campo data. Temos o formato aqui, eu vou colocar o sistema que nós utilizamos, que é dia, mês e ano. E o formato de horas 24 horas, que é o que nós usamos também. Então, coluna criada, data. Depois da data, vamos criar a barra de progresso. É uma fórmula. Então, tudo que for fórmula, nós vamos criar em um outro momento. Então, fórmula não é agora. A fórmula de vida também não vamos criar. Vamos entrar aqui em lista de hábitos.
Então, o primeiro hábito que nós vamos criar será Wake Up 6, que é basicamente acordar 6 horas da manhã. E aí o que acontece, pessoal? Eu não vou entrar no detalhe do porquê que eu criei esse hábito, porque a gente pode fazer isso numa outra aula. Mas basicamente, nós inserimos aqui todos os hábitos que são necessários para alavancar alguma área da nossa vida. Então, por exemplo, eu preciso me desenvolver no inglês em uma segunda língua, ok? É um objetivo que eu tenho em um outro banco de dados dentro do nosso sistema que vai ser criado. Ficar fluente em inglês. Para que eu fique fluente em inglês, eu preciso de alguns hábitos. Primeiro hábito, estudar inglês, obviamente. O segundo hábito, para mim, pode ser diferente para vocês, é acordar mais cedo. Então eu preciso acordar às 6 da manhã para que a rotina do meu dia tenha horas suficientes para que eu consiga estudar inglês, para fazer atividades físicas. Então esse é um primeiro hábito, acordar às 6 horas da manhã. Poderia ser 5, 4, 8, aí cada um coloca de acordo com a sua realidade. Esqueci de falar, a propriedade dessa coluna vai ser checkbox, porque a gente vai marcar quando esse hábito for concluído. Basicamente é isso. O próximo hábito que será criado, assim como acordar 6 horas da manhã, dormir às 23 horas da noite é um outro hábito que tem que ser criado. Então vamos colar aqui, tipo checkbox. Então vamos ajustar aqui. Então, já criamos acordar às 6 horas da manhã, dormir 23 horas. Vamos criar agora escrever. O que esse hábito escrever representa? Para mim, representa escrever os roteiros dos vídeos, escrever um curso que eu estou desenvolvendo, escrever proposta de negócio. É um momento que eu tenho para escrever alguns objetivos, algumas metas que eu tenho. Ponto. É um hábito que eu criei, que eu quero desenvolver para atingir algum resultado. Então, escrever. Para você, a realidade de cada um é diferente. Esse é o que faz sentido para mim. Depois, o próximo hábito é correr. Vamos botar lá na tabela. E vamos lançar correr. Pessoal, vou acelerar o vídeo agora, tá? Vou acelerar o vídeo, vou criar todos os hábitos e eu volto para explicar. Vamos lá. Então, criamos a lista de hábitos. Vamos lá para a nossa cola. Aqui é uma fórmula, vamos fazer depois. Fórmula. Humor. Vamos lá para o humor. Humor. Ele vai ser um select. E aqui no select vamos adicionar as opções. Então a gente digita teclado do Windows em maior e vamos colocar aqui, ó. Triste é uma opção. Dá Enter. Outra opção, normal. Então foi um dia normal.
e alegre e por fim uma carinha de bravo para representar, é claro, se o seu dia não tiver sido muito bom, né? A gente coloca aqui estressante, né? Então, seu dia foi estressante. Pronto, criei aqui as 4 opções. Então, no dia, você vai escolher qual opção faz mais sentido para você. Não, meu dia foi estressante, tomara que não. Meu dia foi alegre. E é isso. Então, vamos lá para o rascunho da aula. Select humor, sono. Quantidade de horas você dormiu, né? Aqui. Sono. H. Numérico. Prontinho. Depois disso. Um outro sono, só que agora a gente vai colocar um ícone de uma cama. Por quê? Porque lá na nossa representação gráfica no nosso dashboard, a gente vai querer demonstrar a quantidade de horas desse campo. Então eu vou colocar aqui, ó, dormir 6 horas. Só que eu preciso de para deixar graficamente bonito, para ficar bonito, né? Visualmente bonito, a gente precisa colocar um campo texto aqui, ó. Sono, horas, e aí colocamos uma cama para representar a quantidade de horas que nós dormimos. Então, lá na frente vocês vão perceber, a gente vai puxar essa coluna e relacionar com essa quantidade de horas. Aí vai ficar sono, horas, essa caminha, 2 pontos e a quantidade de horas que nós colocamos aqui. Rascunho, fórmula, aqui é uma relação e uma relação. Então, ok, agora vamos criar todas as colunas que são fórmulas. Então vamos para a primeira, que é uma complexa, que é a barra de progresso. Vamos criar ela. Vamos copiar. Não, ainda não conseguimos criar ela. Nós precisamos ter outras colunas criadas. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu me organizar. Ok. Número de semanas. Ok. Data. Ok. Barra de progresso não. Vida não. Lista de hábitos. Ok. Fórmula completed. Acho que essa daqui já dá pra gente criar. Dá. Vamos pegar aqui. Copiar. Vai estar nos comentários, então não precisa se preocupar. Vamos só pegar aqui o nome dela. Completed. Ela vai contar se a gente completou aquele hábito. Vamos lá para o final. Completed, que é basicamente completo em inglês, né? Completado. Fórmula. Vamos colar. Done. Ficou verdinho, quer dizer que a fórmula está correta. 0, porque a gente não completou nenhum hábito. Olha o que acontece. Marquei 1. Ele coloca 1 aqui. 2, 3, 4. 4 hábitos completos. Bacana, né? Então, vamos colocar ok aqui para essa também. Vamos criar essa de água, né? Vamos criar água. Copiar. Água. Água, água, água é uma fórmula. Então, agora vamos para essa daqui. Ter hábito, fórmula. Vamos copiar ela aqui. Ela basicamente vai ser a contagem de hábitos que nós temos.
nós criamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hábitos. Fórmula. Doze hábitos. Então ele completa 12 para sempre, né? Para sempre não, para todas as linhas que criarmos. Então aqui também ok, vamos colocar a fórmula essa semana. Essa semana, ponto de interrogação, fórmula, clicou fora, colou. A fórmula vai estar nos comentários também, podem ficar tranquilos. Vamos lá agora para a fórmula do mês. Esse mês. Esse mês criado. Agora a fórmula da barra de progresso que eu comentei com vocês de hidratação. Vamos copiar. Hidratado é o nome do campo. Fórmula. Haha, ele não permitiu criar porque existem algumas propriedades da nossa fórmula que ainda não estão na tabela. Por exemplo, esse T underline água eu ainda não criei. Então vamos voltar lá no nosso rascunho, fechar essa fórmula de água. Então vamos copiar aqui, que é o total de água. A gente vai anotar nesse campo quanto de água a gente bebeu. Vamos colocar aqui de água. Fórmula 2. Vai ser sempre 2. E a água, aqui eu errei, aqui é numérico, pessoal, porque nós vamos colocar quanto de água nós bebemos. Então, vamos lá para o rascunho de água. Já lançamos. Vamos colocar a fórmula de hidratação agora. Fórmula, vamos colar. Vamos ver o que está errado aqui. Ele não permitiu. Completed. Pronto. Resolvido. Vamos voltar para a fórmula da água então. Copiamos ela aqui. Barra de progressão.
sono. E olha que bacana. Nós temos que beber 2 litros de água por dia. A gente vem aqui, coloca 1 litro. O que vai acontecer? 50%. 50%. Ah, eu bebi 1,5. 75%. 75%. Então, isso que serve a barra de progressão de água. Barra de progressão de água. Ok. Humor também ok. Sono. Colocamos o sono. Já colocamos o sono. O sono já foi colocado. Experience. Tá, agora restaram aqui. Ah, de vida. As duas. Vamos lá. Barra de progresso. Essa é muito bacana também. Vamos lá. Barra de progresso. Fórmula. Basicamente, o que essa barra de progresso faz? Por exemplo, 10 objetivos. Marquei 5. Ela vai colocar pra gente que foram feitos 50% dos objetivos. 10 objetivos, marquei os 10, 100%. Então ela serve para isso. Vamos colar aqui. Já aceitou sem erro nenhum, 33%. Por quê? Porque eu marquei aqui 1, 2, 3, 4 hábitos. 4 hábitos. Então ele já marca aqui, ó, 4 hábitos de 12 hábitos. Que dá 33%. Então, aqui tá ok também. Vamos recolher. Ok. Essa daqui é muito bacana também. O que essa fórmula faz? Se eu conseguir concluir 10 ou mais que 10 hábitos, ele vai marcar com esse diamante. Então, quando eu bater o olho naquele dia, eu vou entender, nossa, foi um dia que eu consegui ganhar um diamante, como se fosse um joguinho, gamificar. A gente tá gamificando. No caso aqui seria uma vida, né, que nós vamos ganhar caso eu complete mais 7 ou mais que 7 hábitos. A gente ganha um coraçãozinho vermelho, quer dizer que eu ganhei aquele meu dia, eu ganhei o direito da vida, como se fosse um jogo. O diamante é um extra, então consegui um prêmio maior. E o coraçãozinho preto quer dizer aquele dia que eu não consegui completar muitos hábitos, que no caso aqui abaixo de 7. Basicamente, para que serve essa forma? Eu vou bater o olho no meu dia, no dashboard que vai mostrar o meu dia, e vou visualizar se naquele dia eu completei os hábitos necessários para eu ter um dia bacana, fica vermelho, se não, preto. E se eu me superei, consegui completar muitos hábitos naquele dia, o diamante. Então, vamos copiar essa fórmula. Vamos para lá. Vamos criar o campo vida. É o nome que eu dei, vocês podem colocar um outro nome, não tem problema. Vamos colar. Pronto. Ficou preto porque eu só completei 4 objetivos. Mas vamos marcar lá. 4, né? 5, 6, 7, 8. O que vai acontecer? Vermelho. Se eu marcar acima de 10 que estava lá, né? 8, 9, 10. Diamante. E assim por diante. Bacana? Vamos pro próximo. Já estamos acabando aqui a construção do nosso banco de dados de hábitos diários. Então já foi criado. Pronto. A cama aqui também já foi criado. Agora só falta criar Experience, que é a experiência, né? O XP. Vou criar ele aqui. Mas a gente ainda não tem a tabela
de XP criada. Só vamos deixar o campo aqui, ó. Experience. Vamos deixar texto. Colocar aquela interrogação para lembrarmos. Isso aqui precisa ser editado depois. E vamos colocar também aqui o shopping. Vou colocar a interrogação e exclamação para lembrarmos que isso aqui precisa ser feito depois. Tem mais uma aqui. Vamos jogar esse lá para o final. Então, essas 3 colunas a gente precisa mexer nelas depois. Então tá aqui, pessoal, criamos nosso banco de dados de hábitos e como que ele vai funcionar no dia a dia, né? Então hoje é domingo, então eu venho aqui e coloco DOM de domingo, não precisa escrever o dia todo, domingo, né, para ficar menorzinho. Coloco aqui dia 5 e aí eu começo a preencher de acordo com o meu dia. Então, acordei às 6 da manhã, opa, marquei. Fui dormir às 23 naquele dia? Fui, marquei. Consegui escrever? Não consegui escrever naquele dia. Consegui correr? E aí você vai marcando no decorrer do seu dia. Ou pode ser no final do dia, você faz uma revisão geral, não tem problema. Como que eu me senti naquele dia? Fiquei feliz, foi um dia bem agradável, domingão e tal. Quantas horas de sono eu dormi? 6, ótimo. Quantos hábitos eu completei? 11, é fórmula, não preciso fazer nada. Quanto de água eu bebi? Consegui beber os 2 litros de água. Essa semana, olha que interessante, ele não marcou porque hoje, nesse dia que eu estou gravando, ainda é sábado. E eu marquei e é domingo, domingo já faz parte da próxima semana. Se eu vir aqui e mudar o dia, vou colocar quinta-feira, por exemplo. Ele já marca que é essa semana, entendeu? A lógica da fórmula. Porque quando você fizer um filtro, você vai colocar um filtro, tudo que está marcado com esse checkbox nessa coluna, essa semana vai trazer só as informações da semana. Então isso aqui é muito útil. Hidratado, 100%. Ter água é fórmula. A barra de progresso dos meus hábitos, consegui preencher 92% do troféuzinho, né, da vitória do meu dia. Vida, as experiências, as compras e o número da semana que a gente vai criar depois. Basicamente é isso. E pessoal, a gente vai ficar por aqui. A aula já está um pouco grande. Deu para vocês terem noção do poder dessa tabela, do poder desse banco de dados que nós criamos. A gente vai usar ela aqui para várias outras coisas do nosso sistema. Então, se vocês gostaram, eu vou pedir para vocês curtirem, para vocês colocarem nos comentários o que vocês acharam, e eu vou fixar, ou melhor, se vocês acharem que é útil, ao invés de fixar nos comentários, eu disponibilizar para vocês o rascunho dessa aula, com o nome das colunas, as fórmulas já completinho, coloca no comentário, me pede isso aqui que eu posso disponibilizar também o template e fica muito mais fácil. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Fui!